E aí galera, tudo bem? Eu sou o Alisson, dono desse território, e hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de um conceito das ciências humanas que tem sido utilizado muito ultimamente, está em bastante evidência, tanto na imprensa brasileira como internacional, como você vai ver aqui algumas notícias utilizando esse conceito, e ele se chama necropolítica, o que primeiramente é um conceito em ciências humanas. Um conceito, às vezes, é uma palavra que tem um significado e um trabalho muito profundo, ou seja, abarca uma gama imensa de significados. Para tentar explicar esse conceito, eu vou precisar explicar um pouco sobre quem formulou ele, o autor dele, explicar o que é a política, o que é poder e o que é poder político, para nós podermos entrar nesse conceito. Primeiramente, então vamos à política. O que seria política? Todo mundo fala sobre política, está sempre em evidência, né, na televisão, no rádio, né, em todos os meios de comunicação. E a política ela diz respeito à criação de um espaço público onde irá se tratar, fazer a gestão dos interesses de domínio público também. Ou seja, nós, enquanto indivíduos, possuímos interesses, esses interesses são pessoais, então, em comunidade, eles muitas vezes são conflitantes. Para isso, a sociedade criou um espaço onde as pessoas disputariam, né, esses interesses em prol da sociedade. Então, teoricamente, a política deveria ser a construção, então, desse domínio, onde um grupo de indivíduos irá legislar e gestar os interesses de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. Para que esse espaço seja concluído, seja produzido, então se instaura aí um poder, né? O que é um poder? Existem diversos tipos de poder e aqui eu quero falar sobre o poder político. Então é pensar que se nós temos pessoas em posição que vão fazer essa gestão, que vão fazer, né, esse diálogo, esse domínio, né, desses mecanismos que vão gestar a vida de toda uma população, existem aqueles que ficarão de fora desse espaço. Então esses que adentram este espaço, eles possuem o quê? O poder de legislar, de gestar, de propor diretrizes sobre a vida daqueles que não estão dentro deste espaço e que, teoricamente, eles deveriam, né, ter que esse interesse deles dentro desse espaço seria gestar o bem de toda a população. No entanto, não é sempre isso que acontece, né, e a gente sabe muito bem disso. E então vamos falar agora sobre o poder político. Então, juntando ali a política e o poder, geralmente alguém, para entrar no poder político, vai precisar de outros poderes também para que isso aconteça, e geralmente é o quê? O poder econômico, que dá a possibilidade, né, dele, né, advogar e comprar pessoas em prol de entrar dentro desse espaço. E tem também o poder ideológico, o poder intelectual, né, que ele vai precisar para conseguir se manter nesse ambiente. Mas o termo, eu falei tudo isso aqui por quê? Porque então a gente tem que entender que a política ela é algo que envolve todos os indivíduos do ser humano, ele é um animal político, e que nós temos nesse termo a criação aí, não vamos entrar muito, né, nesse assunto, mas nós então temos aí nas sociedades modernas, nas sociedades ocidentais, geralmente a política ela é gestada dentro de um espaço que a gente chama de democracia, onde se instaura um Estado. E esse Estado, então, ele teria alguns atributos. Um deles, por exemplo, é o uso do monopólio da força. Somente ao Estado pertence esse atributo e esse poder. E ele deveria utilizá-lo, né, com o intuito do bem de toda a sociedade. Mas então agora vamos entrar lá na necropolítica. A necropolítica, então, primeiro vamos falar sobre o autor. O autor deste conceito é um camaronês, ele é um historiador, um filósofo camaronês, que se chama Achille Mbembe.
ou seja, ele é africano. Aí já vem uma questão bem interessante de se pensar a respeito dele, porque enquanto um acadêmico, geralmente as vozes africanas elas já são meias invisibilizadas no contexto internacional. Então ele é um pensador que a gente chama de descolonial, e ele conseguiu adentrar, ele conseguiu entrar na Universidade de Harvard. Então ele pensa toda essa questão descolonial. E o que ele vai sugerir, o que ele vai dizer? Ele vai falar mais ou menos o seguinte, que em estados ele vai pegar e vai analisar ali a história da nossa história recente, né, enquanto democracias, ao surgimento ali dos regimes autoritários lá no início do século XX, nazismo, stalinismo, né, toda aquela questão. E ele vai argumentar o seguinte, que é evidente que em alguns momentos a democracia se rompe, dá origem a esses, entra em estados excepcionais, ou em estados de sítio, ele vai citar diversos autores lá, e a gente vê os horrores que acontecem quando isso se torna evidente, ainda mais depois de toda a mediatização, de todos os horrores que aconteceram no Holocausto, por exemplo, né, de milhões de vítimas, né, sendo massacradas devido a questões ideológicas e políticas. Isso seria algo excepcional, mas ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que, no entanto, embora pareça que apenas em estados de exceção que se instaure uma política que vise a morte, ele vai dizer que não é bem assim. Ele vai dizer que isso está dentro do pensamento político, que é como se fosse um próprio projeto político e utilizado racionalmente o extermínio, digamos, de algumas populações. Ou seja, os governos políticos, alguns governos políticos, eles não se importariam realmente com o extermínio dessas populações que viveriam à margem da sociedade. Então ele vai dizer que é toda uma questão racista, né, uma questão estrutural. Mas para pensar isso é interessante a gente ver o seguinte, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala muito em números, a gente sabe, todos sabemos que há uma situação muito forte, por exemplo, dentro das favelas. Até nós, há algum tempo atrás, eu vou colocar aqui algo para nós lembrarmos disso, nós vimos que o Estado brasileiro havia colocado o Exército para trabalhar em prol da pacificação das favelas do Rio de Janeiro. Só que nesse processo de pacificação, muitas pessoas elas acabam também vindo a morrer, nesse conflito, né, entre o Estado, que perdeu o seu poder, o seu domínio em determinado território, então ele quer retomar esse poder, e para retomar esse poder ele não leva em consideração as vidas inocentes que estão dentro daquele determinado território, daquele determinado domínio, que é justamente isso que seria a necropolítica. O Estado em si, ele menosprezar determinadas vidas devido a marcadores, sejam eles de classe, sejam eles de raça, sejam eles de orientação sexual, religiosos, de nacionalidade. Devido a esses marcadores, essas pessoas elas se tornam invisibilizadas e elas se tornam apenas números. Então a gente ouve, por exemplo, nas estatísticas, por exemplo, tantas pessoas morreram em confronto na favela. E a gente não vê a humanização desses indivíduos. Isso se torna uma política pública, uma política estatal, aonde permite, corrobora que a morte de determinados indivíduos, de determinadas populações ocorram sem que haja o mínimo de humanização dessas vítimas, e como isso vai sendo tão repetido e tão naturalizado, digamos, pelos meios de comunicação, ou como a gente vemos notícias e só ouvimos esses números, isso se torna algo naturalizado, e nós não percebemos que no fim isso se tornou uma política de morte. Mais ou menos sobre isso, né, que o Achille fala, e cai muito bem, então tem sido muito utilizado aí por diversos governos, porque
por exemplo, na situação que a gente está vivendo hoje. Como parece que para, né, lá o nosso presidente a determinadas populações que talvez na política que ele exerça teria mais valor, já passaram de um risco maior de sofrerem, né, maiores danos devido a essa pandemia. Ele percebe que talvez, sei lá, se determinada população que vive mais, né, distante dos centros urbanos ou de onde aquelas pessoas que têm um maior poder aquisitivo residem, vierem a falecer, isso não seria nenhum problema para ele. Entendeu? Aliás, poderia ser considerado até uma limpeza étnica, uma limpeza racial. E falar sobre isso é entender que isso, nós corroborarmos para que esse tipo de política permaneça e seja justificada e seja entronizada, sei lá como é que eu posso dizer, instituída no seio da sociedade, é talvez admitir que no futuro coisas muito piores venham a ocorrer. Né? E quando a situação ela foge do controle, nós nunca sabemos as pessoas que poderão ser prejudicadas por esse motivo. Né? Então, devido a isso, deixo aí esse questionamento ainda na data de hoje. Acabei de ler um artigo no Terra que me fez pensar bastante sobre isso. Olha só, diante do contexto, do cenário que nós estamos passando, o Bolsonaro ele disse que ele vai fazer nesse momento um projeto contra a ideologia de gênero, né? Essa invenção criada que tenta tirar todo o caráter científico de uma área de estudos, né, dos estudos de gênero, e que eles usam como arma de ataque contra como arma de defesa, de ataque, aliás, né, para instituir o pânico moral, né, em pessoas que não têm determinado conhecimento. Ele diz mais, dizendo que isso seria de extrema urgência agora ele fazer um projeto contra isso, ou seja, para tentando, né, tirar o foco de todo o problema que nós estamos vivendo e trazendo à tona, né, isso que consegue talvez persuadir uma parte do seu público, ou seja, o verdadeiro problema que nós podemos passar nesse país que é norte de milhares, até milhões, né, de brasileiros, parece não ser a prioridade do governo dele nesse momento. Mas de início é isso. Gostei muito aí de ter falado sobre esse assunto. Qualquer coisa, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, né, deixe seu feedback. Nós estamos aqui para aprender. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, posso errar, sou um ser humano como qualquer um. Claro que sempre antes de vir falar qualquer coisa para vocês, eu pesquiso, estudo antes sobre isso, e se precisarem posso trazer fontes e documentos a respeito das coisas que eu estou falando. Está certo? Um grande abraço.